Muito bem, queridos, graça e paz a todos. Mais uma vez aqui, seu irmão Hélio Machado, para iniciarmos mais uma live debate. O nosso assunto hoje é política. Vamos falar sobre alguns assuntos que estão em pauta nas redes sociais, nos meios de comunicação, na imprensa e até mesmo nas rodas de botequim, por que não dizer? Assuntos que envolvem o cotidiano e que realmente interessam ao cidadão brasileiro. E para nós conversarmos sobre política hoje, tenho alguns convidados e já quero apresentá-los para vocês. Está comigo, como sempre, em outras oportunidades também já esteve, o meu amigo, o professor e empresário Rodrigo Passos, ele que também é presidente da Sinduscom Costa Esmeralda, aqui na região de Itapema. Mais uma vez, Rodrigo, bem-vindo à nossa live debate. Obrigado, irmão Hélio. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa bancada e estar conhecendo o Eliseu de Souza, estar conhecendo novamente também, digo novamente porque eu não lembrava e ele me lembrou, o André, lá de Araranguá, que tivemos juntos certa vez, lá em Porto Belo. E também o meu amigo Rodrigo, aqui de Itapema, empresário, corretor de imóveis. Grande abraço a todos. Eu acredito que a gente vai poder bater um bate-papo interessante. Muito bem. Também André Santana, professor na cidade de Araranguá, e hoje participa com a gente. Bem-vindo, André, à nossa live debate. Bem, obrigado, Hélio, por mais essa oportunidade de poder estar contigo aí e também com todos os demais. Rodrigo Silva Passos, né? Gosta de Passos, né? Falar. Rodrigo, que eu já o conhecia. Isso. Prazer também, Rodrigo Santos e o Eliseu Souza, aqui, nosso vizinho aqui de Criciúma. Prazer conhecê-los e vamos aí debater os assuntos aí propostos por ti nessa noite, Hélio. Muito bem. Também quero aí apresentar, é a primeira vez que participa com a gente, o empresário Rodrigo Santos, ele que é do ramo imobiliário, também da cidade de Itapema. Rodrigo, pela primeira vez, bem-vindo à nossa live debate. Muito obrigado, Hélio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Para mim é a primeira vez, eu sou novo nessa questão política, então para mim vai ser de muita valia estar aqui com vocês, discutindo, aprendendo, e tentando passar um pouquinho daquilo que eu também sei, né? E talvez vejo, né? Então, prazer aí, Eliseu, muito bom estar contigo aqui. Meu amigo Rodrigo Passos, né, um amigo de longa data. O André eu já conheço de vista, então, né, um prazer também estar aqui com você. Hélio, tamo junto aí. Muito obrigado aí pelo convite e por poder participar aqui com vocês. Beleza. E também para completar aí a nossa roda de debatedores, meu amigo Eliseu de Souza, ex-vereador, assessor parlamentar ali da cidade de Criciúma. Também pela primeira vez nos dá honra aí de estar com a gente. Bem-vindo, Eliseu. Obrigado, Hélio. Obrigado aos seus seguidores, internautas, essa mesa e essa pleiade de amigos que estão também participando nesta noite. Para mim é um privilégio poder estar participando do teu canal, Hélio. E cumprimentar também os demais aí, o André Santana e o Rodrigo Santos, e Rodrigo Passos, e também o Hélio de Porto Belo, aí, né? Nosso amigo também, que a gente está conhecendo agora aí. Importante estar conversando e tratando desse assunto tão importante para esse momento. É um assunto que realmente faz parte da vida da gente. Política é algo essencial, né? A política é a arte de administrar, é a arte de bem servir, é a arte de comunicar. Sem política não se vive. A política ela tem várias gêneses e várias interpretações. Então ela precisa existir e nós, como cidadãos, temos que saber usá-las em favor do povo, né? Muito bem, é bom estar contigo aí, com toda essa equipe. Beleza, então, é isso aí. E antes de nós já iniciarmos o primeiro ponto que nós vamos debater, eu quero já fazer aquele pedido básico para vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para seus amigos, suas redes sociais, para que também outras pessoas possam
ter acesso às informações que estaremos transmitindo nessa live. Fique com a gente, então, não esquecendo aí de se inscrever no canal e também deixando o seu like aí, que vai nos ajudando, ok? Pois bem, então, vamos falar de política. Esse é o assunto proposto para essa live. E o primeiro ponto que quero colocar para os nossos debatedores é a questão STF e bolsonarismo. É um ponto que está em pólvora, podemos assim dizer. Alguns ministros com uma forte pressão no quesito de querer fazer valer a justiça de acordo com sua ótica. Por outro lado, reclamam bolsonaristas, inclusive alguns deputados que estão sofrendo até alguma apreensão com relação à forma como a justiça está agindo, e isso é um dela. Eu gostaria de ouvi-los, começando com você, Rodrigo Passos. Qual a avaliação que você faz aí nesse momento que nós estamos vivendo, com todas essas questões que estão envolvendo os movimentos políticos, envolvendo essa forma que o STF tem agido em questões de bater de frente até mesmo com esse movimento que defende o presidente Jair Bolsonaro? Muito bem, Hélio e demais amigos. Olha, a avaliação que eu faço, uma avaliação preliminar, eu acredito que é um momento mais delicado, mais tenso que nós estamos vivenciando nos últimos anos. Eu posso dizer que, em termos de crise institucional, apesar de nós não estarmos no processo de impeachment, aquele período do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né, toda aquela polvorosa que acontecia sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, que ela tinha quebrado, enfim, aquela discussão. Mas em termos de crise institucional, eu acho que nós estamos vivendo um momento sem precedente na República. A gente já debateu aqui em outras oportunidades, Hélio. O que nós percebemos é um claro ataque à República, é um claro ataque ao não aceite de um presidente que foi eleito democraticamente e por mais de 57 milhões de votos. Então se percebe claramente que as forças de oposição, a elite que governou o Brasil durante mais de 3 décadas, literalmente não aceita o resultado das urnas. E além disso, eu sempre digo que o que está em jogo não é somente a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, que possui vários adjetivos que foi cunhado por toda a oposição, da extrema imprensa, dos partidos de esquerda, dos partidos de centro, né, da social-democracia, que é uma pessoa reacionária, é racista, é um ditador, é um nazista, enfim, todos esses adjetivos. Não é só a pessoa do Bolsonaro. O que está em jogo aqui é todo um contexto de cosmovisão de mundo. O que nós temos aqui é a tentativa de impedir, principalmente, o avanço de políticas liberais na economia e o combate, né, a esse liberalismo no costume, não na economia, né, porque são coisas distintas, e o avanço do sentimento conservador, que era muito forte, só que não estava despertado, né? Eu sempre digo o seguinte, que nos últimos anos, vamos dizer assim, os últimos 7, 8 anos, é que as pessoas comuns deram voz a esse sentimento, demonstrando que o Brasil é um país majoritariamente conservador, cristão, de várias vertentes, não resta a menor dúvida, e que quer prosperidade. Mas a prosperidade, ela vem de maneira crassa, efetiva, através dessas políticas que o governo Jair Bolsonaro iniciou implantando no Brasil.
Então, o que está acontecendo no STF hoje, por exemplo, que hoje a moda é o STF, né? É a forma como o STF está agindo para impedir a agenda do governo com a desculpa das fake news, de lutar por democracia. O que nós vemos hoje, e no decorrer do debate eu quero me aprofundar mais no assunto, né, nesse tema, eu estou fazendo aqui uma abordagem mais preliminar, nós tivemos em todos os momentos, desde o momento que o Bolsonaro assumiu o governo, nós temos ataques dia, noite, sem parar. Não existe nenhum presidente, se você gosta ou não, se você apoia ou não, se você concorda com... Não, quando a gente está falando a favor dele, dá a impressão que você assume o princípio de concordar com tudo, né? Com 100% do posicionamento. Não é isso. O que nós estamos vendo aqui é uma quebra de paradigma de um país que foi mais de 30 anos governado pela social-democracia e os últimos 16 anos pela esquerda e extrema esquerda, apoiando, e agora o Bolsonaro iniciou um processo de rever essas políticas que levaram o Brasil a quebrar. Nós saímos de uma recessão das piores que nós tivemos, nós já estaríamos com números ascendentes, e hoje nós estamos sofrendo com isso. A todo momento, nós tivemos aí o caso do Mandetta, com a politização do coronavírus, nós tivemos o Moro, nós tivemos já Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, para citar alguns que apoiavam o presidente, depois se demonstraram um outro modus operandi. Nós temos o presidente do PSL, Luciano Bivar, que fez lá atrás todo aquele conluio pela questão do fundo eleitoral, enfim. Toda hora tem, né, sem falar da extrema imprensa, que majoritariamente ataca dia e noite o presidente Bolsonaro. Agora o STF, parece assim que eles revezam, né? Agora vocês atacam, agora sou eu, agora vamos fazer um ataque por aqui. Vamos. É claro, a intenção é derrubar o governo. E derrubar o governo por quê? Porque vai trabalhar a favor da economia de mercado, de uma agenda pró-conservadorismo, de uma agenda à democracia, da liberdade de expressão. Então, de um Estado menor, principalmente. Então, a elite política que domina o Brasil ainda não quer isso. Eles querem o quê? Combater não só o Bolsonaro, mas tudo aquilo que ele representa, todo o sentimento. Eu disse em outras lives, o Bolsonaro conseguiu canalizar o sentimento do povo brasileiro. E hoje sofre na pele todos esses ataques que nós estamos vendo, agora, sobretudo, os ataques do Supremo Tribunal Federal, né? Sintetizado na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que tem liderado esse ataque através dessa pauta das fake news. Perfeitamente. Eliseu, você que tem já certo tempo de envolvimento com a política, né, como vereador, assessor parlamentar, vem acompanhando há alguns anos a forma como os governos se comportam e tudo mais. Partindo do que o Rodrigo acabou de falar, qual a sua avaliação a respeito desse assunto? Olha, o Rodrigo fez um relato sucinto e correto, uma avaliação correta. É o quadro. E eu posso até falar, experiência própria, eu já falo, talvez alguns não saibam, né, mas alguns internautas precisam saber, eu também tenho 25 anos de vida pública, um pouco mais que isso, me aposentei ano passado, mas a minha origem é origem de movimento estudantil. Uhum. Eu conheço como é que é a linguagem, os caminhos da esquerda. Eu também fui sindicalista. Eu nasci, me criei na região carbonífera
Meu pai era encarregado daquela antiga, aquela dragline chamada Marion, lá em Siderópolis. Eu nasci em Siderópolis, né? E como sindicalista eu convivia nesse universo de mais para a esquerda e de centro-esquerda e mais à direita, e então eu conheço essa realidade. Então sempre tive um pensamento, nunca fui declarado, nunca me senti de direita extrema e nem de direita, eu sempre fui de centro. Eu sempre tive um pensamento mais moderado. A minha origem sempre foi mais nessa linha moderada, né? Agora, também sei quais estratégias da esquerda, porque eu lembro, em 1987, eu trabalhava na Assembleia Legislativa como deputado estadual, que era do antigo MDB, e no refeitório da Assembleia Legislativa, eu lembro que nós tinha recebido na Assembleia eu não sei se ele era da Guatemala, é um dos países aqui vizinhos, né, da América Latina. E naquela época, nesse almoço, ele disse uma coisa que me chamou a atenção na época, já começou a me chamar a atenção. Ele disse assim: vocês sabem, falava em espanhol, que em breve vai surgir um partido aí de esquerda, que disse até o nome, o partido PT e tal, que eles estão trabalhando há muitos anos aqui no Brasil, e eles vão ter um projeto de poder. Não é um projeto de eleição, é um projeto de poder. Eles estão vindo para ficar e para se perpetuar no poder. E essa é a ideia que realmente começou na época, sinceramente, em 1917. Eu era bem novo, meio que fiquei assim: será que isso vai acontecer? O PT ainda? Ele estava se forjando nas suas bases, lá nas suas origens, no movimento sindical, com Lula como sindicalista, e se organizando dentro do sindicato, dentro da própria Igreja Católica, nas pastorais, né? Pastoral da saúde, pastoral da terra, principalmente. E o PT se infiltrou nesse meio e se infiltrou também nas universidades. O que eles fizeram? Eles se prepararam, não foi do dia para a noite, não nos enganemos. Eles vieram treinados e preparados, eles faziam, eu lembro que colegas meus, colega de quarto, quando eu trabalhava em Florianópolis, ficava lá, dormia em hotel, eu tinha um colega de quarto que ia frequentemente a Cuba para receber orientação de como fazer movimentos de massa, de como movimentar trabalhadores, como se organizar, e eu acompanhei de perto como é que é essa estratégia. Então, eles se infiltraram no meio da universidade, porque o estudante, querendo ou não, principalmente universitário, como vocês já passaram, como eu também já passei por banco universitário, você sabe que a primeira coisa que o professor vai escrever, principalmente quando é uma universidade que tem algumas matérias mais teóricas, a primeira coisa que eles vão botar no quadro lá é status quo, para você começar a discutir o que é status quo, o que é que nós somos, em que contexto a gente se encontra, como você se encontra nessa situação entre cidadão e como Estado, e o que fazer para mudar o status quo, o sistema estabelecido. E evidentemente que o estudante, por estar naquela força de querer mudar, e querendo ou não, como o Rodrigo falou, é todo um projeto também, essa questão do Bolsonaro, o que está acontecendo hoje no país, precisamos entender também o estudante, porque, na verdade, nós vivemos em 64, quando surgiu o regime militar. Eu lembro, eu era garoto, né? Eu devia ter uns 12 anos, eu lembro bem de toda a movimentação do Exército e tudo que aconteceu, para cima e para baixo, eu acompanhei, porque o meu pai também era sindicalista, ele conhecia bem esse universo, e eu sei como é que foi isso. Então, a nossa geração, né, viveu esse momento que eles chamam de ditadura, e eu chamo como que era exatamente o regime militar ali, né, quando houve aquele momento em que o Exército assumiu por um apelo popular também. E, evidentemente, que o estudante desse período para cá, por um período, com exceção das diretas já, eles ficaram meio acéfalo do processo político.
porque ao longo da história, a maioria dos estudantes mais ausentes e dispersos ficaram alienados e diziam que política não é bobagem, isso não deve se prever, isso não é assunto que é para mim. Enquanto isso, que a esquerda se organizou em vários setores da sociedade, como aquilo que eu falei, na igreja, na universidade, nas pastorais da saúde, nos sindicatos, e eles foram forjando a cabeça do estudante para trabalhar contra o Estado, para uma ação de poder. Criar o quê? Um partido do trabalhador, que é o trabalhador, que é desprezado, que é explorado, e tal. E aí foi com uma linguagem totalmente, né, radical, de processo de mudança. Qualquer estudante, até a gente mesmo, quando sente quando é provocado, né, de mudar, então você se sente também, né, é o natural isso. E o estudante realmente foi trabalhado assim. Então, evidentemente, que, só para resumir, dizer para vocês, que não foi uma coisa que aconteceu de ontem para a noite. Essa situação toda da história de poder da esquerda, ela vem trabalhando há muitos anos. E, evidentemente, que quando surgiu esse processo que acabou o Lula se elegendo, a esquerda assumiu o poder, que eles vieram com muita sede ao pote, até ali, querendo ou não, mesmo não sendo do meu partido, mesmo não comungando com as ideias da esquerda, principalmente o PT, que estava no poder, eu devo reconhecer que algumas coisas da visão social a gente adotava. O primeiro governo do Lula teve alguns avanços sociais e tal, mas até eu fui enganado, porque eu achava que, quando eu lembro das minhas eleições, até dando um exemplo, quando eu fui candidato, eu fui 2 ou 3 vezes candidato a vereador, e quando chegava na hora das apurações, quando tinha alguém que era do PT que estava cuidando das urnas, a gente dizia assim, não, o PT é sério, não vai roubar, o PT não vai deixar ninguém roubar, porque essa é a ideia que nós compramos, de que o PT era um partido sério, que as pessoas não se corrompiam. Mas quando surgiu a experiência do poder, e aí aquela frase que nós conhecemos, né? Queres conhecer alguém? Dê poder a ele. Né? Então, quando assumiram o poder, eles se rebelaram. Foi o que aconteceu, que nós vimos principalmente no segundo momento, né, no segundo momento do governo do PT, que nós vimos como é que foi a situação e o que aconteceu com o país que foi realmente logrado. O Brasil foi enganado. Né? A esquerda assumiu esse projeto de poder, de tomar o governo a qualquer preço. Já no último governo da Dilma, estava preparando, né, o Brasil para que se implantasse um socialismo definitivo, com a ajuda dos países vizinhos que tinham a mesma visão. E eles não esperavam esse evento da rede social. Porque quando surgiu a rede social, o que aconteceu? Mesmo os chamados alienados começaram a entender o processo político, porque aí quando começaram a surgir as primeiras denúncias, as primeiras aparições de crimes que foram revelados pela esquerda na sua estratégia de poder, as redes sociais permitia que as pessoas tinham acesso à informação, né? E evidentemente que não se esperava que ia surgir um momento como esse, que era uma onda de mudança. Aí quando veio a Lava Jato, quando veio e foi se revelando tudo que estava por debaixo do tapete, todo esse processo de mudança, evidentemente que o Brasil precisava, como disse o próprio Rodrigo, era uma esperança para o povo como o salvador da pátria, né? Alguém que viesse para mudar tudo o que se queria naquele momento. Era alguém que pudesse mudar o quê? A esquerda. O que nós queríamos naquele momento é tirar a esquerda do poder, porque eles se lambuzaram no poder. E uma das coisas para nós que somos evangélicos e que somos cristãos, não fato só de sermos evangélicos, mas de sermos cristãos,
é que nós começamos a perceber que dentro da ideologia de esquerda, eles começaram a abusar. Eles começaram a entrar na educação com projetos e com ações que denegriam a família, que destruíam os valores éticos e espirituais da família, os princípios básicos, fundamentais da família, e que começaram eles a se revelar. Porque até nas campanhas políticas, nós tínhamos, inclusive, parlamentares evangélicos que apoiaram o PT e a esquerda, porque até então eles não tinham se revelado. Até então eles estavam como pele de cordeiro, iam até os cultos e davam amém e glória a Deus, se precisasse, faziam muito mais. Então todo mundo estava achando que eles eram bonzinhos. Não, eles são de esquerda, mas eles creem em Deus, eles são pessoas que não vão, eles são pela família, mas chegou um momento que eles perderam o controle, porque dentro da própria estrutura deles, havia muita gente com essa ideia permissiva, que na cabeça deles é evolução, e na nossa para nós é realmente algo pernicioso. Eles começaram a se infiltrar na educação, no próprio no Legislativo, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, e aí começaram a tentar criar leis que desestabilizavam a família. E vocês sabem o que aconteceu, os movimentos que começaram a surgir, de rebeldia por aí afora, as linguagens dentro da educação que tiveram que ser reprimidas. Eu estava em Brasília e eu vi um episódio interessante, quando aquele projeto da cartilha para a educação, que é aquela cartilha pornográfica que eles criaram, que a própria Damares até então não era política, ela tinha apenas um trabalho na linha de educação, denunciou e trouxe para os parlamentares. Eu lembro que o garotinho era deputado federal, estava lá. E ele parou a sessão e disse: ninguém mais volta mais nada aqui sem que o ministro da Educação venha dar explicação o que é essa cartilha aqui. Isso aqui é cartilha ou é um manual pornográfico? E evidentemente que aí começaram a descobrir o que estava no meandro daquilo tudo ali e o que estava vindo como uma onda avassaladora em direção da sociedade. Fosse revelando o que se estava por debaixo do pano. Eu sendo um pouquinho ainda mais cauteloso e até bonzinho, posso até dizer que muitos da esquerda realmente até não imaginavam que isso ia tomar esse rumo. Que alguns mesmo dentro da esquerda não tivesse todo esse liberalismo e toda essa consciência permissiva como era. E aí, quando surgiu a figura do Bolsonaro, que trouxe o quê? Trouxe os valores da família, resgatou os valores da pátria, da cidadania, o discurso cristão, um discurso muito próximo do que a sociedade queria. Essa sociedade que aparentemente, como diz o Rodrigo, estava apagada. Parecia que não existia mais direita nesse país. Parecia que não existia mais ninguém que se interessasse pelo bem da família, pelos valores da pátria, mas de repente isso surgiu como uma onda, isso levantou. Aquele grupo que era mais conservador reagiu e resistiu e surgiu a onda Bolsonaro. E aí nós, a partir de então, estamos diante de um quadro. O surgimento do Bolsonaro como um elemento que veio para mudar e para tentar trazer de volta os valores que perdemos numa nova visão, tanto política como também de princípios. E do outro lado, aqueles que já estavam do outro lado, que pensavam diferente dele, que agora estão nessa luta para tentar derrubá-lo. Toda a guerra hoje é para destruir Bolsonaro. Todo o processo hoje é de desconstrução de tudo aquilo que ele construiu. Tanto no Supremo, tanto alguns parlamentares também no Congresso Nacional. E eu sempre tive essa preocupação quando ele foi candidato. Eu votei nele, embora não fosse do meu partido. Eu não via ele como um grande administrador, mas eu via ele como uma pessoa que podia criar um bom ministério. Ele, com uma experiência de parlamentar, que foi várias vezes deputado federal, conhece bem o Congresso Nacional, queria saber trabalhar muito bem isso. Eu tinha preocupação porque ele não teria maioria no Congresso Nacional, e eu sei como é que funciona esse jogo. Mas e como ele é uma pessoa experiente, agora, inclusive, nos últimos meses, ele está fazendo a coisa certa no meu entendimento. Ele está reconstruindo a sua base para poder se sustentar, porque ele viu
que vinha uma avalanche contra ele, todo mundo contra ele, e ele tem que se preservar para que ele possa manter o mandato. Alguém ia fazer uma intervenção? Desculpa se eu cortei. Sim. Eu ia falar a respeito sobre o STF, na tua visão. Eu quero ouvir antes o Rodrigo Santos. Rodrigo, você, em off, até o Passos me falava a respeito do teu envolvimento, as manifestações e tal, pró-Bolsonaro. Depois desse 1 ano e meio aproximadamente de governo, né? Esses imbróglios todos, esses conflitos, essa guerra, né, de narrativas, como é que tu está vendo agora? Então, Hélio, eu aqui, dentre os demais aqui, vamos dizer, sou o que menos tenho experiência. A minha experiência na política, ela começou justamente ali na pré-campanha em 2018, início de 2018, né? Quando começou ali a onda Bolsonaro e pessoas como eu, que não tinham muita experiência na política ou nunca se envolveram na política, viram na figura dele um cara rígido, pulso firme, porque a gente tem visto ultimamente, acho que nunca teve tão explícito, né, tão visível, que é o sistema inteiro contra Bolsonaro, como o próprio Rodrigo antes falou ali, né? Como o Eliseu também comentou. O sistema inteiro está emparelhado, né? Seja a mídia, né? Seja os deputados, muitos senadores, o STF nem se fala, né? Como o Rodrigo falou, nunca se falou tanto em STF. Né? A gente vê que são pessoas que nunca receberam um voto de ninguém do povo. Né? Eu concordo que, né, o STF é do povo, né? O povo é que comanda, acho que a voz do povo tem que prevalecer. E esses caras, eu estou vendo assim que algumas atitudes deles estão literalmente rasgando a Constituição. Eles estão se envolvendo em situações, né, estão de forma arbitrária, estão perseguindo muitos bolsonaristas, muitos deputados, muitas pessoas, né, que são a favor do Bolsonaro, né, e não estão aceitando críticas. Então, com essa questão toda da fake news. Então, eles mesmos estão julgando, né, estão condenando e vão julgar. E a imparcialidade, né, da história toda, como é que fica? Então, a gente está vendo assim que, para mim, eu estou vendo que é uma ditadura de toga, né? São verdadeiros ditadores, não aceitam opinião pública, não estão levando em conta aquilo que o povo quer, né? A gente está vendo ali que a grande maioria, se não acho que, né, dos 11, só 9, só 2 são juízes de verdade. Então, assim, a alta corte nossa hoje, né, no Brasil, ela deveria ter o mesmo preceito do Exército, na minha opinião. O cara tinha que seguir carreira, o cara ser um bom advogado, o cara passar para juiz, ser um excelente jurista, prestar um concurso e ser um ministro do STF, porque é alta corte. O cara tem que ter um nome ilibado, o cara tem que ser correto, honesto, uma pessoa decente. E a gente tem visto ali que muitos ministros estão tomando atitudes, estão rasgando a Constituição. Então, em 2018, eu comecei essa história de defender o Bolsonaro. Muitas pessoas falam, Rodrigo, tu é radical, né? Como o próprio Rodrigo falou, porque tu segue 100% do Bolsonaro? Não. Né? Se o Bolsonaro um dia for comprovado que o cara está mexendo em corrupção, no outro dia eu bato nele. Tô fora. Não tem um político né, corrupto de estimação. Só que o Bolsonaro é mais do que uma pessoa. Ele representa ideias, como o Rodrigo mesmo falou. Ele representa a família. Nós, como os conservadores, como o próprio Rodrigo falou, a grande maioria da população, né, que estava calada, né, que estava até meio que retraída, né, não estava se expondo, hoje nós estamos levantando essa bandeira, né, da família, da pátria, o patriotismo. Acho que uma das grandes coisas que o governo Bolsonaro tem feito no nosso país é essa questão do patriotismo. É o cara ter amor em vestir a camisa do Brasil, é o cara, né, hoje as nossas crianças, como o próprio Eliseu comentou ali, uma das formas que o PT, né, que a esquerda, né, tem manipulado muito são nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Né, eu tenho uma filha de 15 anos que estuda ali no UFC, no Instituto Federal Catarinense aqui em Camboriú. É um antro da esquerda. Né? Tu vê, os professores são fortemente ali, entram na mente dos adolescentes ali de uma forma tão grande que a gente tem que estar toda hora conversando com os filhos, porque senão eles são os tais socialistas de iPhone, né, vivendo às custas dos pais, mas defendendo essas bandeiras né, do socialismo. O socialismo, eu vejo que nunca deu certo, né? É só a gente pegar, né, o comunismo, é só a gente ver a Alemanha, quando caiu o muro, para que lado que as pessoas pularam, né? Foram para a esquerda ou foram para a direita? Quase todos para a direita. A gente vê a Venezuela, tá vendo agora, infelizmente, a Argentina, não souberam votar, né? Então, assim, o sistema está querendo derrubar o Bolsonaro, isso é nítido,
né? A gente não precisa nem ser nenhum expert em política, né, entender da política, mas a gente tem a ciência e o Bolsonaro tem que ficar ligado. Eu concordo com o Eliseu, que muitas pessoas votaram nele, né, por não votar no PT. Não vou dar o voto no PT, vou votar no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro eu vejo ele como um grande técnico, um cara que montou um grande time. Trocou algumas peças. A gente teve uma grande decepção, na minha opinião, com o Sérgio Moro. Para mim foi a maior decepção desse governo. Um cara que eu tinha como um cara corretíssimo, um cara, né, de um caráter e tal, pisou na bola, no meu ponto de ver, como a Joyce, como o Frota, como o nosso governador aqui, o Moisés. Para mim, né, o cara cuspiu no prato que comeu. O cara é o governador hoje porque ele foi do lado do Bolsonaro. E hoje ele vira as costas, como Dória, Witzel e tantos outros. Então a gente viu que eles usaram da imagem do Bolsonaro e agora estão querendo fazer politicagem. Né? Então, Rodrigo Santos, você sabe que é uma vergonha. Com relação ao Moro, porque, por incrível, você sabe o que a gente acaba, pela experiência na vida pública, a gente acaba tendo feeling, né? Sim. Eu lembro quando ele foi convidado para ser ministro, eu disse aqui para alguns amigos, eu disse, uma furada para o Bolsonaro e uma furada para a própria vida dele. Vai ser ruim para ele e vai ser ruim para o governo Bolsonaro. Como dizia meu falecido pai, ovelha não é para mato. Ele não existe uma diferença entre o legislativo, entre o judiciário e o executivo. Tem gente que não está talhado para as três coisas. Então, o Moro, se ele ficasse no papel dele de juiz, ali, tocando ali aquele papel do combate à corrupção naquela linha que ele estava, ajudando o Bolsonaro, seria perfeito. Agora, para o Bolsonaro, aparentemente, parecia ser bom por causa da imagem inicial. Mas eu sabia que ele não teria condição de emplacar, porque na hora da execução é diferente. Você pode notar que no período que ele foi ministro, que acumulou aí a área da segurança pública e ministério, o que foi feito na área do combate à criminalidade? O que evoluiu no combate à corrupção? Na verdade, ele ficou amarrado, porque ele não sabia como agir naqueles meandros. Então, ali já se percebeu. Né? Tanto foi o erro dele aceitar o convite, que também foi o erro do Bolsonaro trazê-lo. Porque havia uma previsão de que ele ia se ajustar, não ia entender, não ia poder fazer o que ele queria, que não é fácil, você tem que ter jogo de cintura. O poder exige jogo de cintura, você tem que ter habilidade política para conviver com as diferenças. E você tem que trazer todo mundo ao seu lado para você montar um projeto de poder com resultado. E faltou isso para o Moro. Ele acabou ficando embevecido pelos elogios da mídia social e da televisão, principalmente a televisão maiores, e ele acabou se perdendo no caminho. Foi uma grande perda, na verdade, querendo ou não, foi perda para nós todos, né? Tanto foi para o governo Bolsonaro, como também perdemos ele como era um bom juiz, se ficasse no seu papel. Foi um excelente juiz, fez um bom trabalho, né? Exatamente. Ali em Curitiba, né? Diga de passagem, não podemos pagar todo o passado dele, né? Ele fez realmente um bom trabalho, né? Só que a gente vê assim que é complicado. A gente está vendo hoje em dia um presidente que não consegue governar. Infelizmente agora, né? Então ele está tentando mudar a estratégia, está tentando negociar um pouquinho com o Centrão, dando ali cadeiras do segundo, terceiro escalão, vamos dizer assim, né? Que os caras não têm total autonomia. Então estão sempre sobre a gerência, sobre os olhares de alguém acima, né? Mas se não fizer, o sistema é muito corrupto, né? Como Eliseu, eu na época votei no Lula 2 vezes, porque eu acreditava que o Lula era mudança, mas porque eu não tinha experiência, né? Você tem 25 anos já de carreira política, tu já tem esse feeling, tu já sabe, tu já entende quando o cara tem tem boas intenções ou más intenções, né? Vai lá, pesquisa e tal. Então o brasileiro não... Agora... o cenário mudou. Muitas pessoas hoje sabem o nome dos 11 ministros do Supremo, sabem o nome de presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Hoje o brasileiro está mais envolvido. Claro, o problema que a gente está vendo aí é muita guerra, né? A direita contra a esquerda, muito embate e tal, muita agressão. Polarização. Justamente. Então, está faltando um pouquinho de acalmar os ânimos, né? Não ser contra a pessoa, mas sim contra o que ela pensa, talvez, né? Vocês falaram ali antes o nome Vânio, um cara que eu conheço há muitos anos, gosto muito dele, né? Um cara de um caráter que não tem nada o que falar dele. Ele está num partido que eu não gosto. Mas não quer dizer que no PT não tenham pessoas boas. Infelizmente, a grande maioria são ruins. Como todo partido, né? Acho que você deve estar confundindo. Acho que você está confundindo o Vânio, não é esse que você fala. Não é esse Vânio? Então é outro Vânio.
Mas né, então assim, eu tenho conhecidos que infelizmente pela ideologia, né, foram doutrinados, né, pelo PT, e os caras acreditam fielmente que o Lula foi uma perseguição política, né, que o Moro perseguiu ele, que ele é inocente e tal. E vai fazer o quê? Tu olha o cara não se beneficia em nada do partido, o cara é correto muitas vezes. Eu digo que o cara é ignorante, né? Não para pensar um pouco mais, quem sou eu para julgar, né? Eu quero um Brasil forte, como o Rodrigo falou. Eu quero um país decente, próximo, nós temos tudo para ser uma grande potência, né? Nós moramos aqui em Itapema, num lugar aqui né, abençoado por Deus, que, graças a Deus, mesmo na crise, né, as coisas não pararam, as coisas têm fluído, os negócios têm acontecido, né? Então imagina se o país estivesse bem, se os políticos estivessem unidos pela mesma causa, a prosperidade, né? E o que a esquerda fez? Foi destruir a família, que é a base da sociedade. Não existe uma sociedade sólida, forte, com uma família destruída. A família tem que estar forte, tem que estar unida, né? E o que eles vêm tentando fazer ao longo dos anos, né? Tá. André, nós tivemos aí recentemente, né, a saída, né, do Abraham Weintraub, que acabou de deixar o Ministério da Educação. Você é professor, atua na área, tem conhecimento de causa. A gente sabe que o jeitão, né, vamos usar essa expressão do Weintraub, é um jeitão que a maioria dos professores, principalmente professores na linha federal, universitário, tinham até complexo de olhar, de ver as atitudes deles, né? Só que ele tinha um propósito de desconstruir, digamos assim, a figura Paulo Freire. E esta é uma proposta do governo Bolsonaro por causa desse aparelhamento que a esquerda, ao longo desses anos, impôs, né, nas escolas. E você, como professor, qual a leitura que você faz desta realidade? Bom, Hélio, como professor de História e Filosofia, né, qual a nossa formação, e já falando, né, História e Filosofia, logo todo mundo já se remete, o cara é de esquerda, né, total. Ele bem, né, demais, né, não, mas pelo contrário, a gente eu não sei se posso dizer que sou de direita, mas enfim, eu acho que sou de centro, né. Eu também sou de centro. Então, assim, o equilíbrio está no meio, né? É lei física, não é? O equilíbrio está no meio, né? Dessa forma, né? E muitos achavam, pela nossa formação, assim, que a gente ia ser algo de esquerda. E hoje, conversando, né, com muitos sobre a nossa pré-candidatura aqui no município de Araranguá, eu filiado no PL, né, Partido Liberal, e falando sobre a formação, o pessoal achou muito estranho, né, quando a gente chegou. Mas, assim, como professor, esse ministro da Educação, como vários do governo Bolsonaro aí, cada um tem, assim, a sua peculiaridade, né? A sua forma, o seu jeitão Bolsonaro de ser, né? É isso que eu digo. Votei no Bolsonaro, acho ele bem autêntico, ele não tem nada, vamos dizer assim, de muito protocolo a ser seguido, uma oratória muito lapidada, e eu penso também, assim, que a gente tem que falar aquilo que pensa, né? Claro que, às vezes, quando a gente fala aquilo que pensa, né, a gente tem que arcar com algumas consequências, e é o que a gente vê ao longo do governo Bolsonaro, né? Essa instabilidade, às vezes, que se cria daquilo que se fala. E o ministro da Educação, ele, enfim, naquela reunião ministerial lá, aquilo foi a gota d'água, né, para ele poder sair, né, e ele falou tudo o que ele pensava também sobre o Supremo, e aquilo dali acabou sendo a gota d'água para ele, né? Eu lendo algumas reportagens que falam sobre a saída, ali ele menciona que não essa reunião ministerial que foi o ponto para que ele saísse, mas ele preferia não falar, como... Uma gota d'água que aumentou... Isso, né? Pois não, pode falar. Uma gota d'água que aumentou o salário dele 5 vezes. Assim. Agora está lá no Banco Mundial, né? Conseguiu lá a sua vaga. Mas, enfim, eu acho que as teorias, né? Tu citou ali o Paulo Freire, e a gente sabe que o Paulo Freire ele é muito alinhado com essa questão da esquerda, ou a esquerda utiliza dele, né? Enfim, quando nós estudávamos na faculdade, a gente teve ali o primeiro contato, né? Com as várias teorias de muitos pensadores, eu penso que o Paulo Freire, a gente não pode assim descartá-lo de uma maneira total, né?
Eu penso André, quem é que não se empolgou com a teologia da libertação, né? Para nós, como cristãos, não parecia uma coisa legal, na verdade. Eu gostava até de vários princípios do social, porque a Bíblia, Jesus nos ensinou uma visão mais social, de ajudar o próximo, de ajudar o semelhante. Só que se perderam no caminho. A teoria, aparentemente, era muito bonita, tinha um aspecto convincente, mas o problema é quando assumiu o poder. Quando eles assumiram o poder, aí se revelaram que aquilo era sofismas e falácias. Mas eu sei que você tem razão, né? Não dá, nem tudo ali dá para desprezar. Tem coisas bonitas, mas no âmbito teórico, né? Isso. A gente realmente conviveu com isso, é verdade. Então, Hélio, só para resumir aí, então essa é a avaliação que eu faço como educador, né? E ele não agradou a todos, e também o próximo que virá também não irá agradar, né? E se tratando aí do funcionalismo público aí federal, não é fácil agradá-los, né? Não é fácil. E a gente sabe que todos os federais aí, Universidade Federal, Instituto Federal, a gente sabe que tem um elo muito forte, né, com a esquerda. E através desses movimentos, né, como o Eliseu ali citou, movimento estudantil, então todas essas questões aí, elas são muito fortes, ligadas à questão esquerda. Então é isso que eu atribuo, né? O pessoal não gostar e tudo aquilo que vai de encontro com aquilo que se pensa, né, e aquilo que as pessoas praticam para si, né, acaba se tornando de uma maneira contrária. Então não vai agradar, né? E assim virá outro também da educação e também não vai agradar, porque como o Rodrigo citou lá no início, o problema é o Bolsonaro. Então, enquanto o Bolsonaro estiver no governo, essas perseguições elas vão acontecer, porque o pessoal não topa a forma dele, enfim. Mas é isso aí, virá outro e questões também dessas serão levantadas e não vai ser fácil agradar o povo, não. Rodrigo Passos. Liga o microfone. Pois não, Hélio, pois não. Estou ouvindo aqui os amigos que pontuaram muito bem as suas falas. Posso seguir? Isso, pode continuar. Muito bem. Olha, eu estou até um pouco empolgado, porque cada um colocou muito bem a sua visão, e eu fiz algumas anotações, eu não quero me perder aqui para não ocupar muito tempo, né? Mas o nosso amigo Eliseu, na sua introdução, pontuou várias coisas importantes, né, que eu queria tentar destacar algumas, assim, né? De fato, lá, como ele falou, nós temos na esquerda, né, um projeto de poder. Isso foi fantástico chegar a essa conclusão, né? Então, a gente saiu de um período militar, né? Nós tivemos uma esquerda, um comunismo tentando ser implantado no Brasil através da revolta, da revolução, aos moldes de bolchevita, né? Mas não foi possível no Brasil. Então, a partir da década de 70, por assim dizer, né, e muito por causa do FHC, o Brasil, eu li alguma coisa a respeito, é o país mais gramsciano do mundo, né? As doutrinas de Gramsci, né, o filósofo italiano, foram muito bem aplicadas aqui no Brasil. Então, eles prepararam toda a sua estrutura com os intelectuais, com os sindicalistas, como pontuou Eliseu, com os padres da teologia da libertação, com as comunidades de base, e eles se estruturaram de uma tal forma para tomar o poder e, tomando o poder, se perpetuar no poder. Então, isso aí é algo essencial. Outra coisa que o Eliseu tocou, que eu acho fantástico, bem no início, sobre a política é essencial. A política é a arte da administração pública em prol, em bem do bem coletivo. Então, aqui nós temos que fazer uma meia-culpa, incluindo junto. O que aconteceu no Brasil? A questão que
a maioria das pessoas diziam, se eu não me envolvo com política, a política não é para mim. E aí o que acontece? Essas pessoas que têm a sua formação ideológica à esquerda, extrema esquerda, ocuparam os espaços. Elas tomaram as instituições, sobretudo a imprensa e as universidades, né, estaduais, federais. Então nós temos uma hegemonia, como pregava o Antônio Gramsci, né, uma hegemonia cultural, na qual eles fizeram a revolução através da cultura. Então o Gramsci disse, não tomem quartéis, tomem escolas. E literalmente isso aconteceu. Nós não temos uma formação de intelectuais de direita, até temos, mas não são levados a sérios. Não existem trabalhos acadêmicos, enfim, a gente vê uma hegemonia do pensamento à esquerda. Então isso aqui, eu dizia então que nós temos culpa porque nós não me envolvíamos com isso. Eu falei na minha primeira fala que nos últimos 7, 8 anos é que as pessoas se despertaram por causa de tanto escândalo, né? O brasileiro quase que se acostumou com... A questão é, qual é o próximo escândalo? Né? Então, eles trabalharam muito bem a sociedade brasileira e as pessoas se acostumaram. O Brasil é o país do futebol, é a alegria do carnaval. Nós tendo isso aí, tudo bem, tem a corrupção, dá um escândalo aqui, mas eles aparelharam de uma tal forma, né, o establishment, né, o sistema é tão forte. O próprio Lula, a entrevista que ele deu, das milhares que ele deu, eu não sei se foi na segunda eleição da Dilma, ou na segunda dele ou na primeira da Dilma, que ele achava o máximo que não existia um candidato de direita na disputa eleitoral. Era só candidato de esquerda. Então, eles nadaram de braçada, tá? Na política, no cenário, nos intelectuais, nas academias, nas universidades. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou empresário aqui na cidade de Itapema. Eu conheço muito bem as dificuldades que tem um empresário, uma empresa, para tocar a sua empresa, os mais diversos tipos de impostos, tributos e regulamentações e burocracia. Tá? O mal que os governos petistas, com as políticas mais à esquerda, visando mais Estado, né? O Estado é o promotor da justiça social, o Estado é o promotor da distribuição de renda, o Estado é o promotor da prosperidade. Essa visão à esquerda progressista, né, levou o Brasil a essa grande depressão que nós tivemos, né? Crise financeira econômica de uma tal forma, empresas quebrando, até 14 milhões de desempregados, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O mal que o PT e as esquerdas fizeram na educação é transcendental. É transcendental. A economia nós recuperamos. Deixa um governo liberal na economia, deixa um governo como o Paulo Guedes trabalhar em paz, que daqui 5 anos nós vamos estar colhendo nossos frutos na economia. Mas o problema não é só esse. A economia nós recuperamos em pouco tempo, mas a educação vai levar 50 anos. 50 anos. Verdade. Porque o mal que eles causaram é algo surreal. Vocês, né, eu não sei quantos anos tem o Liseu, o Hélio é um pouco mais velho que eu, não sei quantos anos. Eu tenho 61 anos. 61 anos. Vou fazer então, 62. Vai saber melhor que eu. Existia na tua época alunos que agrediam professores? Não, eu sou do tempo. Eu sou do tempo, Rodrigo, que a gente tinha todos os dias, em cada início de aula, o período cívico para cantar o hino nacional e fazer continência à bandeira. Claro. E o professor lá no interior rodava o hino nacional e a gente ficava ali, o hino da bandeira,
e a gente fazia aquilo com alegria. O 7 de setembro era uma coisa brilhante. Eu cansei de tocar em fanfarra de 7, toquei sax em banda, tanto lá Satic como no meu colégio de segundo grau, é onde eu estudei, porque a gente tinha sentimento cívico, e o Bolsonaro resgatou isso que trouxe de volta, isso acordou isso do que você disse aí. Exatamente. Acordou a direita adormecida. Ela estava adormecida. Esse sentimento patriótico, tudo. Então, a gente, o que foi feito na educação, e aí eu peço vênia, né, ao nosso amigo André, até mesmo ao Eliseu, né, vamos só criar uma divergênciazinha aqui, para não ficar só na convergência, né? Todo mundo falando na convergência. Certo? Na convergência, né? Eu faço um convite a vocês, para vocês virem para a direita, não fiquem no centro, porque uma das coisas que levou o Bolsonaro à vitória, essa narrativa, esse discurso que nós tínhamos de dubiedade nas opiniões, sabe? Por exemplo, o aborto. Não, veja bem, nós temos que considerar isso e aquilo, se não, sabe aquela coisa equilibrada, nem sim, nem não. O Bolsonaro chegou e disse, contra, eu sou contra, sabe? Mas aborto já é princípio, né? Exato. O cara que sai fora disso já é anticristão, né? Eu só estou exemplificando, né? Então, esse posicionamento hoje ao centro, infelizmente, claro, eu não estou dizendo que não é bom, não é isso que eu quero dizer. Nós temos muitas pessoas de bem, pessoas corretas, que querem o bem do Brasil, né? Mas eles conseguiram, hoje a figura mais caótica no cenário da política é as pessoas de centro, porque eles dominam a narrativa. Sem falar na direita, a pessoa de direita é um nazista, é um fascista. Essas narrativas que eles conseguem impor, né? Muito, sobretudo, através da imprensa. Então, nós temos essa estrutura de coisas que nós temos aqui. Por exemplo, a questão do Weintraub, né? Uma pessoa que tem, assim, frases que, tudo bem, é reprovável, algumas colocações desnecessárias, mas nós precisávamos de um cara como ele, porque, como ele dizia, né, cada machadada sai um monte de minhoca do MEC. O que aconteceu no MEC é algo transcendental, é surreal, né, na educação. O que nós temos hoje, como diz o Rodrigo Constantino, eu concordo com ele, para me finalizar aqui, é um duplo padrão que a imprensa adota para determinar os acontecimentos. Por exemplo, eu vou citar aqui, abrindo aspas para o J.R. Guzzo, jornalista conhecido, ele diz o seguinte: se o presidente Bolsonaro ameaça transformar o Brasil numa ditadura de direita, como se diz, por que todas as pessoas que estão sendo presas por motivos políticos são a favor e não contra o governo? Ditadura prende os inimigos, não os amigos. Quer dizer, tem uma outra moça que é aqui de Joinville, que eu acho ela fantástica, ela diz o seguinte: essa é a primeira ditadura do universo onde os apoiadores do ditador são perseguidos e presos pelo seu próprio regime. Então, veja, é uma loucura o que está acontecendo. Não, o que está acontecendo de fato, na verdade... O Bolsonaro é acusado de ser um ditador, onde os seus apoiadores são perseguidos pela Polícia Federal e pelo STF. Uma inversão aí. É flagrante. É flagrante o que nós temos. Então, existe uma inversão de valores aí. Tremendamente, flagrante. Então, o que nós temos aqui para finalizar, Hélio, é uma tentativa de transformar o Brasil numa social-democracia. Aí tem a extrema esquerda que quer transformar o Brasil. Né? Era um projeto que não deu certo. Eu concordo, por mais que não goste, que transforme o Olavo de Carvalho como um pensador, né, de pensamento pejorativo, enfim, histriônico, eu não quero entrar nesse método, mas ele tem razão numa coisa: não é somente a corrupção em si, é o motivo pela qual eles se corrompem. A razão pela qual eles roubam é mais importante que o próprio roubo. O Lula projetou, junto com a base intelectual, o assalto ao Estado brasileiro para financiar e salvar o sistema comunista na América Latina. Sim. Essa é que é a grande verdade.
Esses movimentos agora que teve de black box, e agora os antifas, que depredam o patrimônio público, eles não escondem mais, eles queimam a bandeira do Brasil, eles têm cartazes a favor de Lenin, a favor de genocidas, de Mao Tse-tung, da foice e do martelo. Antigamente, né, nos tempos petistas, eles meio que eram sutis nisso, eles mocoseavam o negócio. Agora a coisa está descarada. A verdade é que eles querem, está escancarado. Eles querem transformar o Brasil num país socialista comunista. É o marxismo cultural que tomou conta da educação, da imprensa, das instituições, do establishment, e eles não querem, não é o Bolsonaro, é o sistema que o modelo econômico, o modelo político que eles querem implantar no Brasil. Vamos aqui nos despedir, muito obrigado, tá? Quero agradecer Eliseu de Souza, Criciúma. Eu que agradeço, Hélio. Obrigado. Professor André de Araranguá, obrigado pela participação. Obrigado aí, Hélio. Abraço. Rodrigo Santos, de Itapema. Obrigado. Muito obrigado. Fico agradecido aí pelo convite, viu? Muito honrado por estar aqui com vocês. Para mim foi um prazer estar com os amigos debatedores aí. Valeu, gente. Um abraço, tá? Fique na paz.